Olá, hoje a gente mergulha na história de uma figura assim que não dá pra rotular fácil. John Taylor Gatto. Pensa só, um professor super premiado, eleito professor do ano de Nova York 3 vezes e que de repente, no pico do reconhecimento, pede demissão. Publicamente. E não parou aí. Ele dedicou o resto da vida a criticar e criticar pesado o mesmíssimo sistema escolar que tinha celebrado ele. É uma virada e tanto, né? Uma virada radical mesmo. E a crítica dele, olha, não era nada superficial. O Gatto não dizia que as escolas estavam, sei lá, fracassando. Não. Pelo contrário, ele defendia que elas eram, na verdade, extremamente bem-sucedidas. Só que para atingir um objetivo bem diferente, um propósito que ninguém declara, o tal currículo oculto. Essa é a chave da coisa toda que a gente vai explorar. Livro mais famoso dele, O Emburrecimento Programado, Dumbing Us Down no original. A ideia é fuçar o que ele queria dizer com esse tal currículo oculto que as escolas obrigatórias modernas ensinam. Qual era, assim, na visão dele, a função real desse sistema todo? E o impacto que ele viu ali na prática, nas décadas como professor. Nossa missão aqui é entender essa crítica que vem de dentro, né? A visão de alguém premiado, um insider mesmo, que virou um crítico ferrenho. E é interessante também, né, que o editor do livro faz até uma comparação com O Estranho no Ninho. O Gatto descreve o sistema escolar mais ou menos como aquela instituição controladora do livro do Ken Kesey, a Combine, a Liga, um sistema focado em gerenciar, em previsibilidade, em fazer todo mundo andar na linha, sabe? Muito mais do que em despertar, sei lá, o potencial de cada um ou a liberdade de pensar. A tese dele é provocadora. O sistema escolar moderno funciona perfeitamente para o que ele foi desenhado para fazer. Só que talvez esse desenho não seja bem o que a maioria das pessoas imagina. Então vamos lá, direto pro coração do argumento do Gatto. Esse tal de currículo oculto. Ele tem aquele capítulo famoso, né? O professor de 7 lições. Ali ele descreve o que ele acredita que a escola realmente ensina, sabe? Independentemente de matemática, história, dessas coisas. Sim, e essas lições, do jeito que o Gatto descreve, são desconcertantes, para dizer o mínimo. A primeira que ele aponta é a confusão. Ele argumenta que a própria estrutura da escola, tipo matérias desconectadas, o tempo todo picado em bloquinhos curtos, sem muito contexto histórico ou filosófico, isso tudo ensina a não relação das coisas. O conhecimento vira um monte de pedacinhos soltos, sabe? Fica difícil juntar tudo e entender de verdade. O importante é cobrir matéria, não necessariamente sacar o mundo. Parece que o jeito de apresentar já impede de ver o filme todo, né? E como que ele conecta isso com a próxima lição? A posição de classe. Ele achava mesmo que a escola ensinava hierarquia, diretamente. Para o Gatto, a escola era tipo um laboratório para ensinar a criança a aceitar o seu lugarzinho na pirâmide social. E não era só nota, não. Pensa bem, aquela classificação constante, dividir turma por nível, às vezes na cara, às vezes disfarçado, ranking para tudo, prêmio para uns, bomba para outros. Ele dizia que isso cria um clima de competição que alimenta a inveja de quem está em cima e o desprezo por quem está embaixo. Aí fica parecendo normal que uns nasceram para mandar e outros para obedecer, entende? A lição é tipo, fica na sua. A avaliação de fora o tempo todo define quem você é ali na estrutura. Nossa, uma visão bem cínica do negócio. E essa dinâmica toda de competição, de classificar, levaria para a terceira lição. A indiferença. Essa me pareceu especialmente perturbadora. É uma das mais fortes, eu acho. O Gatto descreve como o sistema de sinais de campainha, as interrupções o tempo todo. Ensina um aluno a não se envolver de verdade com nada. Tocou sinal, acabou a aula. Não importa se você estava ali no meio de um pensamento super complexo ou super concentrado numa coisa legal. A mensagem ali escondida, segundo ele, é brutal. Nenhum trabalho aqui é realmente importante para ser levado até o fim. Você aprende a ligar e desligar o interesse quando mandam. E o ponto crucial aqui, para ele, não era nem o tédio em si, sabe? Era atrofiar a capacidade de se dedicar fundo a alguma coisa. Uma habilidade essencial que o sistema, na visão dele, desmonta ativamente. É pesado mesmo. E imagino que essa dificuldade de engajar de verdade
Se liga com as próximas lições sobre dependência, né? Ele fala em dependência emocional e intelectual. Exatamente, ele conecta as duas. Emocionalmente, a criança aprende a depender da aprovação de quem manda, professor, nota, o sistema todo, para se sentir alguém, para ser validada. A busca por estrelinha, o medo do castigo. E isso vai moldando o jeito de agir. E intelectualmente, bom, a lição é esperar que te digam o que fazer, o que pensar. Qual é a resposta certa? O Gatto tem uma frase forte sobre isso. Bons alunos esperam os professores dizerem o que devem fazer. A curiosidade real, a iniciativa, pensar diferente. Muitas vezes isso não é bem visto, né? O negócio é se conformar. Mas peraí, o Gatto não via valor nenhum em ter orientação. Na figura do professor como um guia, parece um pouco estranho dizer que toda dependência é ruim. É uma boa pergunta essa. Ele fazia uma diferença assim. Uma coisa é ter um mentor, alguém que te guia, que estimula a sua autonomia. Outra coisa é um sistema que exige submissão, que quer que você seja passivo. O problema para ele não era ter guias, era o sistema treinar a incapacidade de pensar sozinho, ensinar a ficar esperando ordens. Ele argumentava que essa impotência aprendida é super útil para a economia que precisa de trabalhador e consumidor que segue instrução sem perguntar muito, sabe? Que depende do especialista para dizer o que precisa ou o que tem que querer. Entendi a diferença que ele fazia. E isso leva direto para a questão da autoestima provisória, né? A ideia de que o valor da gente está sempre por um fio, dependendo dos outros. Isso mesmo. Aquele fluxo sem fim de avaliação externa, boletim, prova, comparação com colega, ensina, segundo o Gatto, que o seu valor não vem de dentro. É algo que a autoridade te dá, ou te tira. Você vale o que a sua última nota diz. Ele até ironiza. É preciso que digam às pessoas o valor que elas têm. Isso acaba com a autoconfiança de verdade, né? E com a capacidade da pessoa se autoavaliar. Cria uma insegurança que não some nunca. E que, de novo, deixa as pessoas mais fáceis de controlar e mais desesperadas por validação de fora, seja do chefe, da propaganda, do que for. E a última lição que ele detalha é essa da vigilância constante. A sensação de nunca estar sozinho, de estar sempre sendo olhado. Sim, o Gatto descreve a escola quase como um panóptico, sabe? Um lugar onde privacidade é quase zero. Os alunos estão sempre sob o olhar do professor, claro, mas também são meio que incentivados a vigiar e dedurar os colegas. E ele viu o dever de casa não só como reforço da matéria, mas como um jeito de levar essa vigilância para dentro de casa. Colonizar o tempo da família, garantir que a escola mande mais que a família ou a comunidade. A lição ali, escondida, é que você não tem direito à privacidade e que o mundo é um lugar onde não dá para confiar em ninguém. Tem que estar sempre alerta, sempre na linha. Olha, ouvindo essas 7 lições juntas, confusão, posição de classe, indiferença, dependência emocional e intelectual, autoestima provisória e vigilância constante, a imagem que o Gatto pinta da escola é sombria, quase distópica. O que leva àquela pergunta que não quer calar, e que ele mesmo se fez. Se a escola ensina isso tudo, qual seria o propósito real por trás? Porque é um sistema que, na teoria, serve para educar, cultivaria justamente essas características. E aí que o Gatto joga a tese mais controversa dele, a tese central mesmo. Ele argumenta, baseado nas pesquisas que ele fez sobre quem inventou a escola pública em massa lá nos Estados Unidos, como Horace Mann, William Rainey Harper, Edward Thorndike, que o sistema não foi pensado, em primeiro lugar, para desenvolver o pensamento crítico, a criatividade ou a autonomia de cada um, que seriam tipo os pilares da educação clássica, né? O objetivo principal, segundo o Gatto, foi criar uma população fácil de gerenciar, previsível e adaptada para o que a economia industrial precisava. E depois, para a economia das grandes empresas e do consumo. Era para garantir uma mão de obra dócil e maleável e cidadãos mais passivos. Então a provocação dele é que as escolas não estão falhando em educar, mas sim tendo sucesso em treinar para conformidade e para obediência. Essa é a inversão que ele propõe. Exatamente essa é a inversão. Ele via as escolas como super eficientes em cumprir esse currículo oculto. E mais, ele apontava a ironia da coisa toda.
As reclamações constantes sobre o fracasso da escola servem, na verdade, para justificar mais dinheiro, mais tempo de aula obrigatória, mais prova padronizada, ou seja, mais do mesmo veneno que ele denunciava. O sistema se alimenta, se auto-perpetua, criando essa sensação de crise para poder ter mais controle ainda. Voltando para a analogia lá do Estranho no Ninho, a Liga precisa que os pacientes ou os alunos acreditem que são inadequados para manter o controle. Essa perspectiva leva a gente para outra distinção fundamental que o Gatto faz, especialmente lá no capítulo 4. A diferença entre o que ele chama de comunidades e redes operacionais. Como ele define isso? Essa distinção é crucial para entender a crítica dele sobre o impacto da escola na vida da criança. Redes operacionais, para o Gatto, são sistemas artificiais criados para atingir objetivos bem específicos, limitados e com eficiência. Pensa em empresa, burocracia de governo, exército e escolas. Elas funcionam dividindo as pessoas em funções, aluno, professor, funcionário, exigindo só um pedaço da pessoa. O problema, segundo ele, é que essas redes, por serem muito abstratas, muito funcionais, acabam sugando a vitalidade humana. Elas não alimentam a pessoa como um todo, sabe? E qual seria a alternativa? As comunidades. Sim, comunidades, na visão do Gatto, são organismos sociais mais naturais, mais complexos. São famílias maiores, vizinhanças unidas, grupos religiosos ou culturais ligados por laços que são múltiplos, duradouros, não só uma função. Nas comunidades, as pessoas interagem por inteiro, com tudo que tem de bom e de ruim. Elas dão um senso de pertencimento, apoio um para o outro e um contexto real para aprender e desenvolver o caráter. O Gatto, citando até gente como Aristóteles, argumenta que é participando ativamente da vida da comunidade que a gente se torna um ser humano completo. E a escola, sendo uma rede operacional, atrapalha esse processo da comunidade. Atrapalha de forma devastadora, segundo o Gatto. O principal jeito é roubando tempo. Ele faz até um cálculo no livro que é meio chocante. Ele mostra quantas horas realmente livres sobram para uma criança, depois da escola, do transporte, do dever de casa e do tempo na frente da tela, que para ele também era parte do condicionamento. O resultado é quase nada. Esse tempo que a escola sequestra é tempo roubado da família, da comunidade, do brincar livre, de explorar o mundo sozinho, de aprender com gente de outras idades. Isso enfraquece os laços principais e impede de desenvolver as habilidades e o conhecimento que só vem na interação real, complexa, da vida em comunidade. E ele via consequências práticas disso, dessa falta de tempo para a comunidade, para o desenvolvimento mais autêntico nas crianças que ele ensinava. Sim, ele lista o que ele chamou de patologias da escolarização moderna, que ele não via como falha da criança, sabe, mas como sintoma direto dessa estrutura de rede e da falta de vida real. Ele falava de uma indiferença crescente pelo mundo adulto, pelo passado, de relações superficiais, falta de curiosidade de verdade trocada pela corrida por nota, dificuldade de concentrar por muito tempo, uma certa crueldade ou falta de empatia entre as crianças, um desconforto com intimidade de verdade, muito materialismo e uma passividade assustadora diante da vida. São características para ele de quem vive preso em abstrações, longe da riqueza e da complexidade do mundo real e das responsabilidades da comunidade. É uma análise demolidora mesmo. Diante desse quadro todo, o Gatto só apontava o problema ou ele também dava alguma luz, algum caminho alternativo? Tinha esperança no trabalho dele? Tinha sim, apesar da crítica ser muito dura, o Gatto era no fundo um otimista sobre o potencial humano, fora dessas estruturas que forçam a barra. A proposta central dele pode ser resumida em: precisamos de menos escola, não mais. Ele acreditava muito na necessidade de devolver o tempo e autonomia para as crianças e para as famílias. Tempo para descobrir quem são, para explorar o que gostam, para se conectar com a família, com a comunidade, para aprender fazendo, errando, acertando no mundo real. E como isso funcionaria na prática? Que tipo de experiência de aprendizado ele defendia? E ele valorizava demais o estudo independente, sabe? A capacidade de aprender sozinho,
que ele achava que a escola justamente desestimulava. Ele defende a solitude, ficar sozinho um tempo, como algo essencial para se conhecer. E o mais importante, talvez, ele promovia muito as experiências de aprendizado no mundo real. Ele dava exemplos concretos disso nos textos dele. Lembra daquela aluna, Milagros, que era rotulada como leitora fraca? Ele ajudou ela a achar um caminho fora da sala de aula tradicional. Ou quando ele quebrou as regras e mandou alunos aprenderem direto com o chefe de polícia, com o editor de jornal, com o presidente de uma empresa de transporte local, gente de verdade fazendo trabalho de verdade. Isso para ele era educação viva. E, além do aprendizado individual, qual seria o papel da comunidade nessas alternativas? Um papel central, ele defendia o serviço comunitário significativo, mas não como uma coisinha extra, sabe? Como parte essencial da formação. Para Gatto, isso não era atividade extracurricular. Era o palco principal onde se aprende responsabilidade de verdade, interdependência, o valor do trabalho útil, justamente o contrário daquela passividade e indiferença que ele dizia que a escola ensinava. E, claro, ele defendia o fortalecimento radical do papel da família como a principal educadora. Um papel que ele via a escola como tendo roubado e enfraquecido. Ele chegou a propor algum modelo diferente de organizar a educação? Que não fosse esse sistema centralizado que a gente tem hoje? Sim, ele propôs o que chamou de princípio congregacional, inspirado na autonomia daquelas primeiras comunidades lá da Nova Inglaterra, sabe? Seria um sistema descentralizado, baseado no controle local, na diversidade de jeitos de ensinar e na escolha da família. Em vez de um currículo nacional igual para todo mundo e uma burocracia gigante, o Gatto imaginava um ecossistema educacional, com muitos tipos diferentes de escolas competindo livremente. Escola em casa, homeschooling, escolas comunitárias pequenas, escolas técnicas, escolas focadas em arte, ciência, agricultura, o que fosse. Esse princípio, para ele, era o oposto da padronização. Ele acreditava que só a diversidade e a escolha local poderiam quebrar aquele molde único que ele denunciava. Permitir que a educação se ajustasse às necessidades reais das crianças e das comunidades. Ele usava até a própria infância dele em Monongahela, uma cidade operária na Pensilvânia, como exemplo de um aprendizado orgânico, rico, comunitário, que era totalmente diferente da artificialidade da escola formal que ele conheceu depois. Escola como um sistema que falhou, mas como um sistema perigosamente bem-sucedido em aplicar um currículo oculto, um currículo de conformidade, de dependência, de fragmentação. E ele argumentava que isso serve a interesses econômicos e de controle social e que prejudica a educação de verdade, a vitalidade das famílias e a força das comunidades. É uma perspectiva radical, não tem dúvida, e o fato de vir de um professor premiado, um insider que conhecia o sistema por dentro como poucos, isso dá uma força especial para a crítica dele, né? O Gatto não era só um teórico falando de longe. Ele falava a partir de décadas de experiência ali, direto com as crianças, com a máquina da escola. Ele virou quase uma testemunha ocular que conseguiu escapar para contar o que viu. Quase como o personagem do chefe Bronden mesmo, né? Que foge do hospício para revelar a verdade lá do livro. É uma analogia que cabe bem, sim. O que é particularmente fascinante e talvez meio desconcertante no trabalho do Gatto é essa tensão enorme que ele mostra entre os ideais que a gente diz que tem, democracia, autonomia, pensamento crítico, individualidade, e a realidade de um sistema que, segundo ele, foi feito para produzir o contrário: obediência, conformidade, gerenciamento de massa. Ele nos força a perguntar o que a gente realmente valoriza na hora de formar as novas gerações. E isso deixa a gente com uma reflexão final, não é? Sim. Levanta uma questão importante. Diante dessa análise do Gatto, a gente é forçado a escolher. A gente prioriza a eficiência previsível de uma rede operacional que talvez produza cidadãos e trabalhadores mais fáceis, ou a gente busca a complexidade, a vitalidade e o potencial imprevisível de uma comunidade de indivíduos que sejam autênticos, críticos, autônomos. E pensando no que o Gatto descreveu sobre como o sistema nos condiciona desde criança e se autoperpetua,
Será que é realista esperar que a gente consiga fácil enxergar ou construir alternativas de verdade enquanto a gente está mergulhado nisso? Até que ponto todos nós, de certa forma, já não estamos formados naquelas 7 lições, sem nem perceber? É um pensamento inquietante para levar daqui.